Pessoal, hoje eu tenho uma palavra para nós nesta noite. Uma palavra abençoada, que o Criador me deu essa palavra. E eu quero compartilhar essa revelação que Deus me deu no meu coração, tá bom? Queria dar paz do Senhor a todos. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez conosco aqui. Oi, gente, eu queria desejar um feliz Dia das Mães para mães que estão assistindo, tá? Vem mais aqui, filha, vem mais aqui, tá muito perto. Aí, fala oi pro pessoal. Oi, gente. Fala, amor. E para muitos é muito contraditória esta palavra. E muitos tentam distorcer o real sentido dessa palavra, porque não compreende o grito que Jesus Cristo, nosso Senhor, deu naquela cruz do Calvário. Que grito que foi esse? Vamos abrir a nossa Bíblia, esse texto está lá em Mateus 7, versículo 46. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus Cristo sofreu naquela cruz. Como ele foi humilhado, né? Como ele passou por momentos terríveis. E como assim o Criador dos céus e da terra, o próprio Pai dele, vai abandonar ele aqui, ó? Não adianta a gente querer enfeitar a palavra, falar que não aconteceu isso aqui que Jesus clamou, ó. Meu Deus, por que me abandonaste? Não adianta querer enfeitar a palavra. A palavra está escrita aqui. O brado de Jesus Cristo foi esse, ó. O Pai abandonou ele. Para muitos isso pode soar de uma forma negativa. Mas hoje eu quero transmitir para vocês a revelação que está por trás desse texto. A vitória para nós que acreditamos em Jesus Cristo quando ele dá esse grito lá na cruz. Quero compartilhar com vocês essa revelação que Deus me deu. Irmãos, para iniciar a conversa, eu quero iniciar com essa imagem aqui. Que imagem que é essa aqui? A Bíblia vai falar de 2 facetas do Senhor e Salvador Jesus. Quais são essas 2 facetas? O leão da tribo de Judá e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o interessante, irmãos, que nós evangélicos, né, o povo de Deus, eles querem ver Jesus Cristo, nosso Senhor, somente com essa fisionomia de leão, bradando, destruindo as fortalezas do inferno. Mas muitas vezes, né, principalmente esse evangelho triunfalista, vai anunciar e pregar e mostrar muito isso, ó. Esse lado de Jesus Cristo como leão, esquecendo de mostrar o outro lado da face de Jesus Cristo. O outro lado no qual nos salvou e nos remiu de todo o pecado, irmãos. Esse lado aqui da ovelha é o lado frágil de Jesus Cristo. Então as pessoas não querem mostrar esse lado frágil de Jesus, irmãos. Infelizmente, nós que estamos andando com Deus, existe um mito, né, muito grande em relação que se nós estamos com Deus, não podemos padecer, não podemos sofrer, né? Na live passada eu expliquei para vocês que não existe vitória, né, sem a humilhação em antes. Eu mostrei para vocês, dentro das Escrituras, passo a passo sobre as humilhações que Jesus enfrentou naquela cruz para poder receber um nome que está sobre todo nome. Você entendeu? Então, irmãos, os crentes não querem ver Jesus desse jeito aqui. Os crentes não querem ver Jesus chorando. Jesus chorou. Os crentes não gostam de ver Jesus passando por aflições, né, que a palavra vai dizer, se eu não estou enganado, em Lucas capítulo 22, versículo de número 39, naquele momento que ele estava prestes a ser crucificado, as Escrituras vão dizer para nós que Jesus ele teve tanta aflição no seu corpo, que ele suou gota de sangue. Então, irmãos, as pessoas não querem mostrar para nós esse lado de Jesus, o lado frágil. Mas se nós não vermos esse lado de Jesus, você não consegue completar as Escrituras.
Então vamos lá para o texto para nós entender por que Jesus gritou daquela forma. Então eu já quero fazer uma pergunta para vocês, irmãos. Para vocês, eu quero fazer uma pergunta. Aquele texto que nós lemos é verdadeiro? Jesus realmente foi abandonado pelo Pai? É claro que sim. Jesus, o Filho de Deus, foi abandonado pelo Pai, falando que Jesus Cristo, e antes de ser o leão, ele era o Cordeiro de Deus. Vamos ver? Jesus, o Cordeiro de Deus. Por quê? Vamos entender por que Jesus era o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, irmãos. Vamos entender. Se você não entender, não ligar os textos e a cultura judaica, irmãos, se você não montar o cenário, o pano de fundo, como acontecia a purificação daquela época dos pecadores e do pecado da nação hebreia, você não vai entender porque Jesus se manifestou como um cordeiro, irmãos. Aqui, João Batista, o profeta, reconheceu isso. Entendeu? João Batista conseguiu ver que Jesus era o cordeiro, era o Messias prometido, irmãos. Você entende? Agora eu quero mostrar para vocês uma profecia bíblica que vai se cumprir aqui e lá no grito de Jesus Cristo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Olha que estava nas costas do mestre. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Aqui, Em suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava. Ele carregou a minha e a sua enfermidade, as nossas dores. Que enfermidades são essas? É o câncer? É a AIDS? É o coronavírus que saiu aí? De jeito algum, irmão. É um vírus mais destruidor do que qualquer tipo de doença física. É o pecado, a desobediência a Deus. Vocês, irmãos, está escrito assim, Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós quem? A humanidade, irmãos. Cada um seguindo o seu próprio caminho. Não é verdade? Não é isso que está acontecendo? Cada um quer seguir o que acha melhor? O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Presta atenção nessa palavra. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade que estava sobre nós. No momento de purificação, do povo de Israel, era oferecido um cordeiro, pelo pecado do povo, irmão. Então o que acontecia? Acontecia algo naquela época chamado imputação, O sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça daquele cordeiro e transferia os pecados do povo de Israel para aquele cordeiro. E foi isso que aconteceu naquela cruz. Entendeu? Por isso que João Batista, irmãos, viu Jesus Cristo, nosso Senhor, não como uma pessoa. Ele usou um tipo de um cordeiro. O João Batista, ele conhecia a sua cultura. Por isso que ele viu Jesus Cristo na hora. Ele reconheceu que aquele homem era o prometido. E naquele homem, irmãos, ia acontecer a imputação, a transferência do pecado da humanidade sobre a vida de Jesus. Por isso que nós lemos em Mateus, lá que você leu junto comigo, que as trevas tomou conta daquele lugar. Por quê, irmãos? Foi localizado em Jesus naquele momento, foi potencializado em Jesus todas as trevas da humanidade, irmãos. O pecado de toda a humanidade foi imputado em cima de Jesus. Você entende? Para quem não sabe, irmãos, a palavra imputação significa atribuir ou colocar em. Naquele momento, irmãos, que Jesus berrou naquela cruz,
aconteceu a imputação. E aquilo é espiritual, irmãos. Por isso que muitas pessoas não entendem porque Jesus berrou daquela forma. Entendeu? Porque a carga que ele recebeu no corpo dele, irmãos, negativa, de pecados, foi muito alta. Foi um preço, então a cruz naquela época não era para matar ninguém. Era para trazer muita dor e muita vergonha. Então Jesus, irmãos, como uma ovelha calada, ele ficou mudo diante de todo esse cenário que eu estou passando para vocês. Ele ficou calado, irmãos. Mas no momento que ele percebeu que o pecado da humanidade veio no seu corpo, ele atraiu no seu corpo o pecado da humanidade, irmãos. E ele percebeu que a plenitude divina, que a presença do seu Pai, saiu do seu corpo, irmãos. Ele ficou desesperado, Jesus Cristo. Por isso que ele gritou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparastes? Então, neste sacrifício, toda a maldição das nossas vidas foi removida por esse sacrifício e por esse grito, por esse brado que Jesus deu naquela cruz. Então, irmãos, eu quero encerrar essa live de hoje dizendo que não existe maldição sobre a sua vida. Bom, feche os olhos aí, põe a sua mão aí no computador, no celular, simbolizando, né, a nossa união neste momento. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar diante de Ti a vida de todas essas pessoas, ó Pai, que me acompanharam nessa live e que verão essa mensagem pela plataforma do Facebook, pela plataforma do YouTube. O Senhor possa abençoar, meu Pai, trazer consolo, alimento ao coração dessas pessoas. Eu não sei o que elas estão passando, Pai. Talvez elas estão, meu Pai, dando esse brado que o Seu Filho deu, achando que o Senhor desamparou elas, que o Senhor abandonou elas. E não entendem, Pai, que muitas vezes o Senhor nunca nos abandonou, nos largou, mas permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, para que toda doutrina equivocada do nosso coração caia por terra, e nós venhamos seguindo a viver com Cristo, pela Sua palavra e pelo amor que Ele nos ensinou. Eu quero, meu Pai, abençoar de uma forma especial a vida de todas as pessoas, ó Pai, que estão sofrendo nesse momento, nessa hora, por alguma enfermidade no seu corpo, por alguma perda, meu Pai, familiar, que o seu coração está doendo. Te peço o seu consolo, Pai, no coração dessas pessoas. Eu quero deixar a eles, ó Pai, a paz que o Senhor nos deixou, para que eles venham, meu Pai, passar por esse momento terrível que eles estão passando, Pai. Porque Jesus, naquele momento de aflição, o Senhor enviou um anjo para suprir as necessidades de Jesus, meu Pai. Mas não tirou as aflições dele. Mas que o Senhor possa mandar um anjo nessa hora, na vida dessa pessoa, Pai, para ajudar ela a dar uma diminuída, pelo menos, nas suas aflições, para que lá na frente eles entendam, meu Pai, qual é o verdadeiro propósito das nossas dores e do nosso sofrimento. E que a esperança, Pai, de um dia estarmos contigo na Nova Jerusalém e receber o corpo que o Senhor nos prometeu, semelhante ao do seu Filho, Pai, possa chegar logo, Pai. Porque as pedras estão clamando, meu Pai, e o nosso corpo também. Porque esse corpo nos tortura, nos judia de nós, a cada dia, a cada manhã. E nós esperamos a cada momento, meu Pai, a sua volta, para tirar toda essa dor das nossas vidas e nos abençoar. Santo é o seu nome. Te agradecemos por esse momento. Em nome de Jesus Cristo, o seu Filho. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmãos. Tchau. Até a próxima. Até mais.